Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindos ao programa O Santuário em Casa. Nos conecta com as irmãs do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, que nos inspiram com seu trabalho e dedicação à fé e à comunidade. Neste encontro de hoje, vamos nos aprofundar na reflexão da leitura de Atos 4, versículos 32 a 37, onde encontramos a beleza da comunhão entre os primeiros cristãos e a generosidade que os unia. Vamos juntos explorar como esses ensinamentos podem ressoar em nossas vidas hoje. Preparem-se para uma jornada de fé e reflexão. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, e renova meu ser. Renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem, Espírito Santo, e renova o que sou. Renova minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem, Espírito Santo, e transforma meu ser. Transforma minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem, Espírito Santo, e transforma o que sou. Transforma minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Essas palavras dos Atos dos Apóstolos são como que um resumo da profunda unidade e do amor fraterno que havia entre os primeiros cristãos e que chamou tanto a atenção dos seus concidadãos. Os discípulos davam testemunho da ressurreição não só com a palavra, mas também com as suas virtudes. Resplandece entre eles a atitude, nascida da caridade, de quem procura sempre a concórdia. A unidade da Igreja, manifestada desde o princípio, é a vontade expressa de Cristo. O Senhor fala-nos da existência de um só pastor, sublinha a unidade de um reino que não pode estar dividido, de um edifício que tem um único alicerce. Esta unidade baseou-se sempre na profissão de uma só fé, na prática de um mesmo culto e na profunda adesão à única autoridade hierárquica instituída pelo próprio Jesus Cristo. Só há uma Igreja de Jesus Cristo, ensinava João Paulo II na sua catequese pela Espanha, que é como uma grande árvore na qual estamos enxertados. Trata-se de uma unidade profunda, vital, que é um dom de Deus,
não é somente, nem sobretudo, uma unidade exterior. É um mistério e um dom. A unidade manifesta-se, portanto, em torno daquele que em cada diocese foi constituído pastor, isto é, do bispo, e no conjunto da Igreja manifesta-se em torno do Papa, sucessor de Pedro. Entre os primeiros cristãos, a unidade da fé era o sustentáculo da fortaleza e da vitalidade que manifestavam. A vida cristã foi vivida desde então por pessoas muito diferentes, cada uma com as suas peculiaridades, características individuais e sociais, raciais e linguísticas. Lá onde houvesse cristãos, participavam, exprimiam e transmitiam uma só doutrina com a mesma alma, com o mesmo coração e com idêntica voz. Em defesa dessa unidade, os primeiros fiéis chegaram a enfrentar perseguições e até o martírio. E a Igreja animou-se constantemente os seus filhos a velar por ela, pois o Senhor a tinha pedido na última ceia para toda a Igreja. Que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A unidade é um bem imenso que devemos implorar todos os dias, pois todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A este propósito, comenta São João Crisóstomo, a casa e a cidade, uma vez divididas, destroem-se rapidamente, e o mesmo acontece com o reino, pois é a união dos súditos que dá firmeza aos reinos e às casas. Unidade com o Papa, unidade com os bispos em união com o Papa, unidade com os nossos irmãos na fé e com todos os homens para atraí-los à fé de Cristo. A unidade, ensina São Tomás, não se opõe à multiplicidade, mas à divisão. E a multiplicidade não exclui a unidade, mas a divisão de cada uma das coisas que a compõem. É fator de divisão tudo que separa de Cristo. Qualquer pecado, seja de que natureza for, divide, embora essa divisão seja mais tangível nas faltas de caridade que isolam dos outros e nas faltas de obediência aos pastores que Cristo constituiu para reger a Igreja. A variedade de caracteres, de raças, de modos de ser não se opõe à unidade. Por isso, a Igreja pode ser católica, universal e simultaneamente uma e a mesma em qualquer tempo e lugar. É essa unidade interior, afirmava Paulo VI, que lhe confere a surpreendente capacidade de reunir os homens mais diversos, respeitando mais ainda, revalorizando as suas características específicas, desde que sejam positivas, quer dizer, verdadeiramente humanas. É isso o que lhe confere a capacidade de ser católica, de ser universal. Os apóstolos e seus sucessores tiveram que sofrer a dor provocada pelos que difundiam erros e divisões. Falam de paz e fazem a guerra. Doía-se Santo Irineu, engole um camelo e com um mosquito. As reformas que pregam jamais poderão curar as chagas da desunião. A unidade está intimamente ligada à nossa luta cética, aos esforços por sermos melhores, por estarmos mais unidos a Cristo. Muito pouco poderemos fazer no trabalho por toda a Igreja se não conseguirmos essa intimidade com o Senhor Jesus, se não estivermos realmente com Ele e como Ele, santificados na verdade, se não guardarmos a Sua palavra em nós, procurando descobrir todos os dias a sua riqueza escondida. A unidade da Igreja, cujo princípio vital é o Espírito Santo, tem como ponto central a Eucaristia, que é o sinal da unidade e vínculo de amor. Temos que afastar as discórdias e pedir pela unidade, coisas que nunca se conseguem mais oportunamente que quando o corpo de Cristo, que é a Igreja, oferece o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo no sacramento do pão e do vinho. Recorremos à nossa Mãe Santa Maria para aprender a viver bem a unidade dentro da Igreja.
Ela, mãe do amor e da unidade, nos une profundamente para que, como a primeira comunidade nascida no cenáculo, sejamos um só coração e uma só alma. Que ela, que é a mãe da unidade e em cujo seio o Filho de Deus se uniu à humanidade, inaugurando misticamente a união esponsalícia do Senhor com todos os homens, nos ajude a ser um e a converter-nos em instrumentos de unidade entre os cristãos e entre todos os homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 29 de abril de 1975. Ano Santo, ano do perdão. Amarás o Senhor, amarás o teu próximo. O que é a caridade? A caridade é aquela virtude sobrenatural pela qual amamos Deus por Ele mesmo sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Amar a Deus quer dizer não ofendê-lo com o pecado, observar todos os seus mandamentos e os 5 preceitos gerais da Igreja, escutar os seus conselhos, reparar os pecados dos maus e procurar consolar a Deus. Amar o próximo quer dizer amar a todos com amor universal, usar de caridade paciente e benéfica, retribuir o mal com o bem, ter como programa de conduta as advertências de São Paulo. A caridade não é invejosa, não é insolente, não se envaidece, não é ambiciosa, não procura o próprio interesse, não se irrita, não pensa mal, não goza com as injustiças, mas se alegra com a verdade. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Igreja circunda de afetuosa caridade todos quantos são afligidos pela fraqueza humana, reconhecendo nos pobres e nos sofredores a imagem do seu fundador, Jesus Cristo. A vontade de Deus é esta, que nos amemos e nos santifiquemos juntos. Desejo somente o amor do meu Deus. Desejo amar o meu próximo por amor do meu Deus. Leônia de Jesus. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal,
Aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós.